Olá, seja bem-vindo a mais um ADM a Live, nosso encontro de 10 horas da manhã nas redes sociais do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação nas empresas. E a nossa convidada é a administradora e professora Ana Shirley França. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda. Obrigada, Érica. Bom dia para você e para todos aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Bom dia para você também. Ana, uma coisa que a gente tem percebido, principalmente agora, nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, é que a comunicação entre organizações, colaboradores, fornecedores, se tornou mais vital ainda, né? Como você vê esse período, como você vê esse momento dentro dessa questão da comunicação? Perfeito, Érica. Semana passada eu conversava com um colega nosso, que é superintendente de uma empresa, de uma grande empresa, e ele me dizia justamente isso. Ele falou: Ana, nunca se percebeu tamanha importância da comunicação como agora. O que seria hoje das organizações se elas não tivessem a possibilidade de ter a comunicação ao lado da tecnologia para poder cumprir ou continuar o seu negócio? Então, nós falávamos sobre isso e realmente ele tem razão, sabe, Érica? Porque o que seria das empresas se não tivessem ao seu dispor as tecnologias da comunicação que hoje nós temos? O que seriam das organizações, até por subsistência, se elas não tivessem uma organização comunicativa de forma a manter os relacionamentos interpessoais e a execução das suas atividades de negócio? Realmente, aquilo que ele disse me bateu e me fez refletir sobre este assunto. Assunto que eu venho me dedicando há muito tempo, principalmente por meio da minha produção escrita. Eu tenho 3 livros que refletem sobre a comunicação. E hoje, mais que nunca, nós percebemos como é importante a comunicação. Não só para a empresa, mas para os gestores e para todos nós, de um modo geral, que estamos hoje dentro desse isolamento social. É interessante você falar sobre essa questão, né, de estar passando por um momento de modificação, né? A gente tem ouvido muito falar que a humanidade já passou por vários problemas, várias guerras, né, várias pestes, peste negra, gripe espanhola, né, a Primeira, Segunda Guerra, entre outras, e todas elas trouxeram modificações, como a pandemia vai trazer. Só que a diferença é que, nesse momento, a gente tem a tecnologia como aliada, né? E você acha que, por causa disso, a comunicação fica menos prejudicada? Eu diria a você, Érica, que ficará prejudicada à medida que nós tenhamos a possibilidade ou não de uma sistemática, de uma estruturação da comunicação para podermos caminhar nesse processo. É importante fazer essa observação. Você imagina, Érica, se nós, em isolamento social, nós não tivéssemos a tecnologia da comunicação ao nosso dispor? O isolamento social seria muito sofrido e diria você que traria consequências psicológicas e graves, tanto para as pessoas quanto problemas para o negócio. Então, realmente é um sinal de alerta que se acende a partir dessa pandemia. É preciso que as organizações percebam que é importante organizar
o seu sistema de comunicação. Não só a rede interna, né, onde os colaboradores se articulam e se relacionam de forma interpessoal, mas também a comunicação externa, onde ele está relacionado aos clientes, aos fornecedores e tantos outros atores que atuam na comunicação. Então, a pandemia nos mostrou muitas coisas. Como dizem, né, Érica? Não há o que só traga o mal. Hoje nós percebemos que ter habilidades comunicativas, desenvolver competências na área da comunicação é um ponto alto para os gestores do momento. Não só gestores, mas todos aqueles que precisam, por meio do interrelacionamento, construir seu negócio ou construir uma proximidade com o outro. O isolamento nos exige isso, essa construção de um relacionamento de proximidade, apesar da distância. Parece até um contraponto, mas é a realidade, não é, Érica? Verdade. Então, pegando esse viés que você falou, a gente pode dizer que a comunicação uma boa comunicação acaba sendo um fator de melhor competitividade para a organização? Claro que sim, não só para a comunicação, para a organização, como para os gestores de um modo geral, não é? E é bom sempre frisar isso. Gente, a organização são as pessoas que as compõem. A organização não são paredes, as organizações não são os maquinários, as organizações são pessoas que muito bem formadas, que muito bem desenvolvidas em suas habilidades e competências, constroem o próprio negócio, não é? Então, em função disso, para o gestor é fundamental hoje deter o conhecimento da comunicação. E diria você, desenvolver habilidades. Por exemplo, aqueles que percebem que têm dificuldades de falar em público, precisam desenvolver essas habilidades. Você veja nas lives que nós presenciamos hoje, gestores conhecidos nacionalmente ou internacionalmente, quando se vêem numa live, ficam totalmente apáticos e não conseguem dizer, não é? E não conseguem dizer aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Porque esse é o trabalho da comunicação. Ter a capacidade de dizer, utilizando uma linguagem correta e clara, utilizando uma organização de pensamento fantástica e mais, dominando as emoções negativas. Esse é o maior problema que as pessoas enfrentam. Dominar as emoções negativas. Timidez. É interessante você citar isso, porque eu ouço muitos relatos de pessoas que, por exemplo, a gente está vivendo online, né? Aí tem centenas de reuniões online, tudo através do computador ou do celular. Pessoas que não conseguem se expressar, por exemplo, se a câmera estiver aberta, né? Que passam uma reunião inteira com a câmera fechada, até quando tem que falar, porque tem vergonha, tem medo de falar em público, mesmo que seja um público interno. Seus colegas de trabalho que estariam ali na mesma reunião se estivesse na organização, né? Isso também é um motivo de queda de produtividade, não é, Ana? Sem dúvida nenhuma. E é muito importante tocar nesse ponto, Érica, porque eu ontem mesmo pensava sobre isso. Todas as minhas reuniões de trabalho, elas têm sido por meio de plataformas comunicativas para que nós não possamos parar a nossa atividade, não é? Mas você veja, aquele que vai falar
nesses ambientes digitais, por meio de sistemas, plataformas, mídias sociais, que seja, ele precisa ter o domínio da comunicação oral. A comunicação oral, para ele, nesse momento, é vital. Por quê? Ele precisa expressar aquilo que precisa ser dito e as pessoas esperam que ele diga. Ele precisa organizar essas ideias de uma forma tão clara que todos compreendam. E ele precisa, sim, neutralizar esses sentimentos negativos que atrapalham. E diria você, Érica, que o maior problema hoje de falar em público são os sentimentos negativos. Foi engraçado que eu me lembrei agora de uma aluna que me dizia assim: professora, você falando é muito fácil. Agora, vai enfrentar o público. Repara que essa palavra enfrentar, ela já traduz a percepção da pessoa. Nós não vamos enfrentar público, nós vamos contribuir com o público, nós vamos participar com o público, nós vamos trocar com o público. Então, essa ideia de enfrentamento é totalmente descabida. Aí sim, os sentimentos negativos afloram. Falando em sentimentos e em emoções, a gente tem um comentário aqui no Instagram do Tiago Peçanha Ribeiro, que ele fala que é preciso adequar os meios de produção por meio da economia e a comunicação, começando com os superiores e seus colaboradores, sempre acompanhando a produtividade e ver as reações nesse tempo. E ele pergunta: as emoções refletem na produtividade das organizações? Pergunta maravilhosa. Agradeço a colaboração. Veja só, nós temos uma contradição dentro das organizações e nós temos que pensar sobre isso. Nós que somos administradores, nós que somos gestores, seja em qualquer nível, nível técnico, nível tecnológico, nível bacharelado, mestrados e doutorados, não importa qual a formação nós tenhamos. É importante que nós pensemos sobre isso. Quando nós falamos de organização, nós falamos de um ente racional, que necessita de ações técnicas e racionalidade para poder se desenvolver. Mas quem é que constrói essa organização? As pessoas que são, na sua natureza, emocionais e têm lá o seu lado racional. E aí a nossa grande questão que se coloca: como chegar ao equilíbrio das ações racionais e das reações subjetivas, das ações emocionais? E, Érica, não tenha dúvida, é justamente isto que vai interferir na boa ou má comunicação dentro das organizações. O estilo do gestor, ele, na verdade, interfere efetivamente se a comunicação será boa ou ruim. Essa questão da má comunicação, ela é sintomática. Ela, na verdade, ela é consequência de um processo que envolve 3 variáveis. A primeira variável diz respeito a ter a prontidão para falar, para dizer. E veja que hoje a maior reclamação das pessoas que trabalham em casa é justamente dizer: puxa, eu não tenho nenhum feedback. Puxa, eu estou isolado da minha organização que me manda fazer, mas não me dá a contrapartida. Não só a prontidão de falar, mas a prontidão de ouvir. É muito importante que o gestor ouça o seu colaborador, ouça o seu funcionário, porque é justamente desse feedback
que ações de melhorias vão acontecer. Somado a esses dois, a prontidão de falar e a prontidão de ouvir, nós temos as competências pessoais, que refletem aquilo que o gestor traz efetivamente como algo pertencente, construído, desenvolvido ao longo da sua trajetória. Seja por meio de ações práticas, seja por meio de ações de formação, né? Através de cursos, através da academia, ou seja, essas competências pessoais, elas são construídas. E quando nessas competências não há a competência comunicativa, infelizmente, nós temos problemas na organização. Falando nessa questão de competências, né, de feedback, um comentário aqui do administrador Franchico, ele fala que o processo de aprendizagem com a inteligência emocional, no processo de aprendizagem, como a inteligência emocional pode ser trabalhada para minimizar esses impactos. A gente pode começar dizendo que ter um feedback do gestor já ajuda muito, né, Ana? Sem dúvida nenhuma. E ele tocou num ponto muito importante. Quando nós falamos de comunicação, e neste momento eu estou estudando sobre isso, qual o impacto do equilíbrio trazido pela inteligência emocional na geração de competências comunicativas. Esse momento é o que eu estou realmente estudando. Eu me preocupo com essas atividades da comunicação, com as novas temáticas da comunicação, e por isso eu começo a estudar para trazer contribuições a todos aqueles que participam da atividade de gestão e precisam desse apoio em relação aos estudos na área. A inteligência emocional, ela ajuda em muito, porque ela ajuda a construir as competências comportamentais. E não tenha dúvida que a eficiência e eficácia da comunicação passa pelo domínio dessas competências comportamentais. Repare que ainda há pouco mesmo eu falava que as emoções negativas, elas atuam efetivamente contrárias a nós quando nós estamos falando na oralidade, quando nós estamos falando em público, não é? Isso é uma interferência da competência comunicativa, mas ligada diretamente a uma postura comportamental. Eu acredito e tenho a certeza hoje que esse equilíbrio trazido pela inteligência emocional possa, na verdade, equilibrar este processo. E existem muitas formas de desenvolver competências comportamentais. E não tenha dúvida que uma das formas mais em evidência hoje é realmente o domínio da inteligência emocional. Perceber até que ponto nós podemos compreender os nossos sentimentos e as nossas emoções. Até que ponto nós podemos nos adequar a situações em função de atitudes nossas, tanto no meio profissional quanto no meio social. Então, nós vamos ver que, apesar da organização ser racional, nós, colaboradores, precisamos equilibrar as nossas competências, tanto de organização lógica, quanto as nossas competências de comportamento. Evitar pensamentos negativos, não deixar que emoções negativas nos atrapalhem, nos conhecer efetivamente. E que primeiro devemos nos conhecer para depois conhecer os outros, não é? Não adianta você querer compreender o outro se você não se compreende. Isso está na inteligência emocional. Então, eu diria que um breve estudo sobre a inteligência emocional seria um elemento agregador à boa comunicação,
tanto nas organizações como para as pessoas que lidam entre si. Percebe, Érica? Entendo. E, Ana, um gestor que já teve esse auto-feedback, digamos assim, e entendeu que precisa melhorar a sua comunicação para melhorar a produtividade da sua equipe, etc., ou o próprio colaborador que entendeu que a sua comunicação anda falha, atrapalhando a sua produtividade. Quais ferramentas, quais formas você indica, você pode falar para que ele possa melhorar, né, essa falha, essa questão da comunicação? Veja, normalmente, as nossas indicações são cursos, né? São leituras, e daqui a pouco eu vou falar de algumas leituras que podem auxiliar bastante a esse processo, não é? Mas eu diria que o primeiro passo é você ter a capacidade de perceber as suas deficiências. Quando você consegue perceber que tem deficiências em alguns aspectos, seja na comunicação, seja no processo gestor, seja no relacionamento interpessoal com os seus colaboradores, com os funcionários, desde o mais elementar até o superior, não importa, todos são importantes na organização. O primeiro passo é você reconhecer que realmente tem este problema. A partir daí, começar a se autoconhecer. Esse primeiro passo de autoconhecer tem relação com a inteligência emocional, sim. Porque se eu me reconheço, eu consigo reconhecer o outro. E outra, eu gero autoconfiança. Outro aspecto muito positivo para que a comunicação se desenvolva de forma efetiva. Então, repare que esse primeiro passo é tudo. Ter a consciência de que precisa realmente melhorar, de que precisa buscar ajudas, que podem ser desde a leitura, o autoconhecimento e até cursos de aperfeiçoamento. Está aí a nossa universidade corporativa, que pode colaborar efetivamente para esse processo, não é? Tem um curso sobre comunicação oral, inclusive, hein? Justamente, mas não é dado por mim. Mas, de qualquer maneira, eu indico, né? Eu indico porque realmente é uma colaboração muito boa. Para aqueles até que ainda não se conscientizaram de que têm dificuldades de comunicação, eu indico esse curso e indico outros cursos que, de alguma forma, tragam esse autoconhecimento, que façam com que vocês realmente evoluam, desenvolvam habilidades e, efetivamente, competências na área da comunicação. Ana, você falou de leitura, você falou de cursos, você falou de desenvolvimento. A gente pode dizer que essas dificuldades de comunicação nas organizações, no mercado de trabalho, vêm de uma falha, né, no processo educacional que não dá valor, por exemplo, à oralidade ou a essas questões de inteligência emocional. Se houvesse uma modificação nesse sentido, a gente teria um mercado de trabalho, digamos, mais apto a ser mais comunicativo? Érica, eu concordo em parte, né? Porque só colocar a culpa na escola é muito pouco. É claro que eu reconheço que a escola, desde o mais tenro ano escolar até o alto nível de formação acadêmica ou profissional, não valoriza em si, nos seus conteúdos e nas suas formações de habilidade, a comunicação. Diria mais, os cursos voltados à área de gestão
alguns poucos têm a comunicação como disciplina ou como conteúdo presente dentro da sua matriz curricular. Então, você percebe que não há essa importância declarada para a comunicação por meio da leitura e da análise dos conteúdos e das matrizes curriculares que estão hoje presentes no nosso meio social. Agora, eu diria a você também que é preciso ajudar a natureza, não é? Se a escola, se eu percebo, já adulto, que eu não tenho necessariamente as habilidades e competências para que eu me desenvolva bem, para que eu me saia bem dentro do meu trabalho, dentro da minha profissão, eu preciso buscar algum tipo de auxílio que me possibilite melhorar. Por isso eu disse ainda há pouco, o autoconhecimento é tudo. Porque desenvolvendo o autoconhecimento, você percebe as suas falhas. Você percebe a sua ausência de formação. Você percebe lacunas naquilo que você aprendeu a vida toda. É verdade. E aí cabe a você procurar meios de resolver essas lacunas, não é? Eu vejo nesse sentido, sabe, Érica? De buscar o autoconhecimento para que possa daí buscar formas, auxílios para melhorar aquilo que percebe ausente ou incompleto. Ana, então, para a gente fechar, né, o nosso papo, eu vou utilizar aqui uma solicitação de um administrador que fez aqui através das nossas mídias sociais, e aproveitando o gancho do que você já falou, ele pede indicações de bibliografias, né, para aprender melhor, para aprender a se comunicar melhor. Temos aqui a Luciane Oliveira falando que já fez os cursos da UCADM e gostou muito, são muito bons. Tem muita gente falando que é importante despertar para esse tema. Então, eu queria fechar a nossa conversa pedindo para você essas indicações. É claro, eu vou apresentar para vocês os meus livros. E eu diria a você, eu falo sobre comunicação porque eu estudo com a comunicação. É uma temática que me fascina. E por isso, eu sempre que convidada para falar sobre a comunicação, eu aceito prontamente. Quero mostrar para vocês os meus estudos, e que se traduzem em 3 livros. O primeiro livro, Comunicação Oral nas Empresas. Como falar em público. Falamos agora na nossa entrevista, nós falamos sobre esse assunto, não é? Esse livro ajudará muito no aspecto do falar em público, de estar nas reuniões, de como nós desenvolvemos um falar melhor, vai ajudar bastante. Todos os meus livros são da Gen Atlas. Eu sou autora da Gen Atlas. O outro livro, para completar, já que falei da oralidade, a comunicação escrita nas empresas. E aqui o nosso foco é a formalidade do escrever. Aqui nós mostramos como fazer relatórios, nós mostramos como escolher bem as palavras, há uma parte voltada ao aspecto gramatical. É bem interessante esse livro, inclusive, ele é recomendado em vários concursos públicos, não é? E eu acredito que você vá usufruir bastante dos conteúdos que aqui estão. E, por fim, o livro Comunicação Empresarial. Esse livro Comunicação Empresarial, para mim, ele tem uma importância também muito grande,
porque eu coordeno o livro e aqui estão autores da área da comunicação que realmente se destacam nas temáticas que desenvolvem. Nós temos aqui o Wagner Siqueira, nós temos aqui o Márcio Gonçalves, nós temos aqui vários autores que compõem cada capítulo do livro com um artigo sobre a comunicação. Também muito indicado para concursos e para as faculdades, tanto de comunicação como de administração. Então, esses livros estão à disposição de vocês para auxiliá-los. Repara, eu mostro, já que me pediram, mas meu intuito não é fazer propaganda. Mas tem mais algum livro que você indicaria, Ana? Mais alguma obra? Todos e quaisquer livros, porque todos os livros passam por um comitê científico muito sério. Por exemplo, na Gen Atlas, o nosso comitê editorial ele é muito sério. E ele só seleciona obras que realmente tenham peso e tenham consistência de argumentos e de conteúdo. Então, eu digo a vocês, façam leituras na área da comunicação. Se quiserem utilizar os meus livros, eu vou ficar muito feliz. Mas basta você ter essa prontidão de ler, já vai lhe ajudar muito. Se isto não bastar e precisar de um apoio, procure cursos na área da comunicação. Não só a comunicação empresarial, mas em pontos da comunicação que tragam contribuições ao problema que você, ao se analisar, percebeu que tem. Por exemplo, um curso de oratória, não é? Então, nesse sentido, você pode se ajudar. E tenha certeza, não é a sua empresa, não é a sua organização que vai lhe construir. É você mesmo, através da sua percepção de ausências e falhas na sua própria formação. Ana, como sempre, foi um prazer falar com você aqui no ADM Live. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, foi muito produtivo. Érica, eu sempre agradeço a você e a todos os colaboradores do CRA que me dão essa possibilidade de contribuir com todas as pessoas. Agradeço efetivamente aqueles que nos acompanharam nessa live. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para que você, daqui para frente, busque soluções para problemas comunicativos e que consiga perceber as deficiências, dificuldades que vocês têm. Então, agradeço muito ao CRA, na sua figura, Érica, e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, querida. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, na próxima terça-feira, 10 horas da manhã, começa o ADM Live e começa o mês do administrador. Fique ligado que a gente tem muita coisa boa vindo por aí no mês de setembro. A gente tem o ENCAD no dia 9, toda quarta-feira uma webinar especial e às terças e quintas do mês de setembro o ADM Live continua aqui para você. Então, fica ligado que setembro é o mês de vocês e a gente tem muita coisa para falar. Até lá, tchau, tchau.